E aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te dizer todos os documentos detalhadamente que você precisa para dar entrada no visto de procura de trabalho aqui em Portugal. Eu estou morando aqui em Portugal, já estou com visto de procura de trabalho e estou fazendo esse vídeo para te ajudar, né, mostrar como eu fiz para conseguir o visto de procura de trabalho. Lembrando que meu processo foi enviar os documentos pelos correios. Eu não sei como é o processo você indo presencialmente. Então, esse processo que eu vou explicar agora é exclusivamente para envio dos documentos pelos correios, tá bom? Então fica ligado aí. O primeiro documento que você tem que ter é o checklist, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição para você baixar esse arquivo, tá? Você precisa de duas cópias do checklist, tá? Então nesse checklist você só vai marcar os documentos que você vai enviar, tá bom? O segundo documento é o formulário de pedido de visto nacional, que tem que constar também duas fotografias. A minha recomendação, não preencha esse documento, tá? Porque você pode cometer algum erro e pode atrasar o seu processo. Então você pode pagar um valor para o CEF de preenchimento, que eu vou explicar nesse vídeo ainda, mas mais para depois. Então, nesse documento do formulário, você só vai preencher informações básicas, tá? Só colocar o seu nome, seu apelido, né, que é o seu sobrenome, coisas básicas, e você vai deixar isso para VFS preencher para você. É muito mais seguro fazer isso. Eu fiz dessa forma, tá? E em relação às duas fotografias, é simples, né? Você vai em algum lugar perto onde você mora e tira as duas fotografias, tá? Em formato 3x4. Agora sim, mandem fotografias de qualidade, né? O que foi que eu fiz? Eu fui no shopping, né, mais perto de onde eu morava, e tirei as fotos num local de qualidade. Então as fotos saíram em boa qualidade e eu mandei em boa qualidade porque eu acho que é melhor. Vai que você mandou uma foto muito ruim e aí eles pedem para você mudar outra. Isso tudo vai atrasar o seu processo, né? A gente tem que pensar que a gente tem que poupar tempo, tá? Então mandem fotos de qualidade. O terceiro documento, que é o passaporte, tá? Então, o passaporte é simples, ele tem que ter validade superior a 3 meses, né? De quando você chegar em Portugal, então seu passaporte tem que estar válido. Isso aí é uma questão, tipo, óbvia. E outra é que você precisa da fotocópia das páginas que são importantes do seu passaporte. Então, você tira uma cópia das páginas que tem carimbos, tá? Do seu passaporte. E das páginas que tem a sua foto, a sua assinatura. Então, se você tiver o passaporte cheio, né, com muito carimbo, manda todas também, não tem problema não. Mas isso aí é importante, tem que lembrar de fazer, tá bom? Já o outro documento é o comprovativo de situação regular. Esse você vai marcar em falta, né? Tipo, se você for brasileiro, né? Então eu sou brasileiro, não precisei preencher esse documento, né? Porque tipo, eu não tenho outra nacionalidade. Então nem posso falar muito sobre esse documento. Mas no checklist você vai preencher em falta, beleza? Nesse outro documento agora tem uma pegadinha. Tem lá seguro de viagem válido e no final tem ou PB4. Recentemente, provavelmente, o CEF mudou essa exigência na solicitação do documento. Quando eu tirei esse documento, há 3 meses atrás, era obrigatório o seguro viagem. Tinha que ser o seguro viagem. Aí agora eles colocaram ou PB4. Então, agora não precisa mais fazer o seguro viagem, né? Já que tem lá dizendo no checklist que o PB4 resolve. Então, o PB4 é muito fácil, gente. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também o link. Você solicita esse documento com o Brasil, aqui no Brasil, tá? Pelo aplicativo do governo federal ou pelo site do governo federal. É muito fácil, só preencher os seus dados lá e aí eles estão entregando esse documento bem rápido. O meu saiu em 2 dias. Então, assim, faça isso com antecedência, né? Se puder, faça no momento que você está assistindo esse vídeo. Que aí vai sair, pode ser que saia em um dia, pode ser que saia em 3 dias, pode ser que saia em uma semana, mas é um documento que o governo brasileiro ele gera, tá bem? Outro documento, certificado de registro criminal. Então, esse documento também você vai emitir online, tá? Muito fácil emitir esse documento.
Só cuidado para preencher as informações, preencha as informações certas, tá? Todas as suas informações pessoais. E aí, depois que você conseguir imprimir esse documento, você imprime na hora. Você precisa ir no cartório e fazer o apostilamento, né? Que custa aqui em Recife, quando eu fiz, o apostilamento custou mais ou menos R$ 110. Então, você vai precisar enviar esse documento pelos correios, tá? Se o seu processo, você for enviar os documentos do visto de procura de trabalho pelos correios, então fica atento. Outro documento é o requerimento para consulta do registro criminal português. É um documento muito simples também, é um documento que você só vai preencher suas informações e vai enviar junto pelos correios também, tá? Muito simples. Vou colocar aqui na descrição também o link desse documento, tá bom? Cópia de título de regresso. O que é isso? É a passagem de volta, tá? Que você tem que comprar para mostrar que você vai voltar de Portugal. Então, como eu fiz nesse documento? Eu comprei uma passagem de volta com a data estimada que eu coloquei da data de quando sairia meu visto. Eu contei 120 dias e comprei uma passagem de volta pela Latam, uma passagem que foi reembolsável, tá? Então eu comprei no cartão de crédito essa passagem, foi R$ 4.000 e eu dividi essa passagem em várias vezes sem juros, acho que foi 8 vezes sem juros. Então eu comprei essa passagem só para enviar para a imigração, tá? Porque eles pedem, né, uma cópia dessa passagem. Então o que você pode fazer é, você compra a passagem cancelável, tá? Fica atento a isso, a passagem tem que ser cancelável. Então essa passagem é um pouquinho mais cara, né? Porque é flexível. Então você vai comprar essa passagem, vai dividir em mais vezes no cartão de crédito. A dica que eu dou é, compra no cartão de crédito que seja bom para reembolso. O Nubank é muito bom para isso. O Nubank, quando você solicita reembolso, ele devolve o dinheiro rápido. Então tenta comprar no Nubank ou algum banco digital aí, a passagem de regresso. Você vai dividir no máximo de vezes que conseguir. Então você vai enviar essa cópia de regresso pelos correios. E o que é que vai acontecer? Quando o seu visto for aprovado, quando você receber seu visto em casa, você vai pedir reembolso dessa passagem de regresso, que foi o que eu fiz. E aí o seu cartão de crédito vai estornar o valor para você, tá bem? Então, é muito tranquilo fazer isso, você só precisa de um limite bom no cartão de crédito, né? Você pode pedir a alguém, se você não tiver o cartão de crédito, você aí vê qual a sua melhor realidade. Comigo foi assim, eu comprei a passagem, quando meu visto chegou na minha residência, eu pedi cancelamento da passagem de regresso, tá bem? E aí a pergunta que é que vocês vão fazer? Mas e se na imigração alguém pedir sua passagem de regresso quando você for entrar em Portugal com visto? Tipo assim, para mim não pediram. Eu corri esse risco, né? Também. Você pode deixar para cancelar a sua passagem quando você chegar em Portugal também, né? Mas aí eu não queria pagar mais, ter pago mais duas faturas do cartão de crédito esperando chegar em Portugal para cancelar a passagem. Eu preferi cancelar já do Brasil, comigo deu certo assim. Mas você faz do jeito que você achar melhor. Outro documento super importante é o comprovativo de disponibilidade de recursos financeiros. Ou seja, você tem que comprovar que tem, no mínimo, né, 3 salários mínimos portugueses. Um salário mínimo de Portugal é 760 euros. Né? Então, juntando tudo aí dá uns 2.200 euros, se eu não me engano. Eu não sou muito bom em matemática, mas assim, provavelmente você tem que ter na conta em torno de 12 mil reais. Né? Então, o que é que acontece? Você vai ter que comprovar que você tem esse dinheiro, 12 mil reais. Só que a informação que a VFS passa, né? Eu mandei um e-mail para eles e eles me responderam um e-mail há uns 2 meses, 3 meses atrás, quando eu estava tirando visto, e eles responderam dizendo o seguinte, que eles pedem para você comprovar o dinheiro que você tem no banco, eles pedem o extrato bancário dos últimos 3 meses, tá? Então é importante que você tenha esse valor, né, esses 12 mil reais aí, nos últimos 3 meses. Então seria bom que você. Porque assim, se você mandar o extrato bancário só do mês atual, eles podem pensar: ah, não, essa pessoa pegou dinheiro emprestado só para mandar o visto, né? Para mandar que tem esse dinheiro. Só que essa pessoa não tem. Então, assim, a imigração meio que tenta se precaver em relação a isso. Eles pedem os últimos 3 meses
E outra coisa importante, né? Um plus, que eu vi isso em algum vídeo aqui na internet que me ajudou muito. Eu vou falar sobre um documento chamado Declaração de Estada Prevista. Nesse documento eu expliquei a origem do meu dinheiro. Eu disse por quê, de onde veio o meu dinheiro, entendeu? Então, acho que é importante você fazer isso também, você explicar, não, esse dinheiro eu tenho de um veículo que eu vendi, ou de um aluguel que eu tive, ou de um trabalho que eu tive e eu consegui guardar. Então, seria importante você explicar esse dinheiro e mandar o extrato bancário dos últimos 3 meses com aquele valor, né, os 12 mil na conta. Pode ser que, tipo, muitas pessoas mandaram um extrato de um mês só, com aquele valor e deu certo. Tipo assim, no meu caso eu não fiz assim. Eu preferi me precaver, né? Porque eu pensei, não, eu não vou perder tempo, né? Vai que eles não aceitam esse extrato bancário de um mês, então eu mandei dos últimos 3 meses, né? Que foi o que eles pediram. E também na declaração de estada prevista, que eu ainda vou explicar, que é um documento importante, eu expliquei a origem do meu dinheiro. Então, seria importante para você fazer isso também, para dar tudo certo, para você receber seu visto. Pessoal, outro documento importante: declaração com indicações da estada prevista. Esse documento é um pouco confuso. Por quê? Tem muita gente que manda modelos prontos, né? Pega o modelo pronto da internet aí com a declaração de estada prevista, que é mais ou menos dizendo onde vai ficar, né? Qual o hostel, qual o hotel, qual o apartamento, enfim, e manda. Muita gente consegue o visto, né? Pegando esse documento já pronto da internet. Eu vou explicar como eu fiz, porque como eu já falei, né? Eu sempre quis me precaver, quis mandar da melhor forma possível para não ter erros. E aí a imigração de Portugal não precisar solicitar mais documentos para mim e o processo atrasar, porque isso pode acontecer, tá? Eles podem solicitar documentos adicionais e seu processo atrasar um pouco. Então, por que não mandar as coisas logo bem, né? Se dedicar e fazer uma coisa legal? Então, nesse documento de declaração de estada prevista, o que eu fiz? Escrevi 2 páginas, né? Uma página e meia mais ou menos, explicando por que eu queria ir para Portugal, como eu consegui juntar o dinheiro que eu tinha no banco, né? Quais foram as origens do meu dinheiro, e dizendo aonde eu passaria os 120 dias, né, do visto, em quais hostels eu ficaria. Então, para isso, o que foi que eu fiz? Eu fui na Booking, no site da Booking, reservei, né, 60 dias em um hostel. Reservei num lugar que eu poderia cancelar, claro, né? Porque, tipo, 60 dias de hospedagem deu 10 mil reais. Só que assim, você pode reservar, fazer uma reserva cancelável. Você tem que fazer uma reserva cancelável, tá? Lembra disso. E depois eu reservei mais 60 dias em outro hostel. Então, também foi uma reserva cancelável, tá? Então, tem que se lembrar de fazer isso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu escrevi nessa declaração da estada prevista os lugares que eu ia ficar, né? Também botei, eu vou ficar 60 dias nesse lugar, eu vou ficar mais 60 dias nesse outro lugar. Então, tudo isso constou nessa declaração de estada prevista, que é meio que uma carta, né, que você faz de apresentação, dizendo por que você quer ir para Portugal, enfim, aonde você vai procurar trabalho lá. A dica que eu dou é, se dedique a essa declaração de estada prevista, tá? Passe um bom tempo escrevendo, melhore esse texto, vai escrevendo, porque ele é meio que o coração, né, do seu envio do visto, né, para aprovação. Mas assim, tem muita gente por aí que bota só um formuláriozinho básico, assim, um documento pronto, declaração de estada prevista para você fazer e mandar. E provavelmente muita gente conseguiu o visto assim, tá? Só que como eu falei, eu prefiro fazer as coisas bem feito, que eu acho que dá mais certo. E já complementando essa questão da estada prevista, vou reforçar a questão da Booking, tá? Reservem pela Booking 2 lugares, tá? Um lugar para 60 dias e outro lugar para 60 dias também. Reservem lugares canceláveis, tá? Então, o que foi que eu fiz? Eu cancelei, né, a reserva desses lugares que eu tinha feito, porque eu só precisava da confirmação do papel dizendo que eu estaria naqueles lugares, naqueles endereços, tá? Naqueles dias específicos. Então, a Booking, quando você faz uma reserva, eles enviam para o seu e-mail, né, a data que você vai ficar, o endereço do hotel ou do hostel, da pousada, enfim. E aí você precisa desses 2 documentos para colocar na declaração de estada prevista aonde você vai ficar, tá bom? Então,
Fica atento a isso. Mas lembre-se de cancelar a reserva no Booking, tá? Porque tem uma data, até tal data, às vezes até 20 dias antes da sua chegada, você pode cancelar a reserva no Booking. Então, cancele antes, tá? Eu cancelei a minha reserva no Booking, nos dois hostels que eu tinha feito, antes do meu visto chegar, tá? Antes do meu visto chegar, eu já tinha cancelado. Porque assim, o consulado de Portugal ele não vai atrás dessa informação. Ele não vai ver se você cancelou uma reserva no Booking. Eles só querem esse documento por questão burocrática mesmo. Eles querem qual endereço, eles querem saber qual endereço você vai ficar em Portugal. Só que isso vai mudar, né? Tipo, quando você for para Portugal, você pode ir para um endereço novo, você pode tentar ir já com um apartamento alugado depois. Você pode mudar, querer ir para um outro hostel, para outra cidade. Então, tudo é muito relativo, muda muito. O que você precisa fazer é fazer aquele processozinho para o visto, né? Então, esse processo que você precisa fazer para o visto é fazer duas reservas na Booking, né? Faz duas reservas na Booking canceláveis, tá bom? Outro documento, gente, que é bem simples, é que você precisa fazer uma declaração no IEFP, tá? Então, é uma declaração específica para o visto de procura de trabalho. Eu vou botar o link aqui também na descrição. Então, lá você vai colocar quais foram suas experiências nos últimos 5 anos, se eu não me engano, e você vai colocar quais são os setores que você vai procurar emprego quando chegar em Portugal. Então, outra dica importante para vocês. Como tudo precisa fazer sentido, o que foi que eu fiz? Eu coloquei que tinha experiência com atendimento ao cliente nos últimos 6 anos, na área de vendas, também alguma coisa assim, eu lembro que eu coloquei. E coloquei que quando chegasse em Portugal ia procurar empregos em hotéis, na área de vendas também. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente, né? Quando você acessar esse site, você vai ver que tem várias áreas diferentes lá de atuação, né? Então, você vai procurar a sua área de atuação, colocar o que você trabalhou e colocar o que você vai buscar de trabalho lá. Então, lembra da declaração de estada prevista que eu falei um pouquinho antes aqui? Outra informação que você pode colocar é colocar em quais áreas, em quais empregos você vai procurar trabalho em Portugal, tá? E você pode colocar isso de acordo com as informações que você colocar nessa declaração do IEFP, tá? Porque na declaração do IEFP você vai receber uma declaraçãozinha dizendo que você trabalhou em determinadas áreas, né? Que você teve experiência em determinadas áreas e que você vai buscar emprego nessas outras áreas ou nas mesmas áreas. Então, você pode pegar essa informação e colocar na declaração de estada prevista também, que eu falei um pouco tempo atrás, tá? É opcional, mas você pode fazer isso também. Por isso que eu falo, se dedique na declaração de estada prevista, que é o documento que eu falei anteriormente. Mas, continuando com esse documento aqui do IEFP, é bem simples, é uma declaração que você faz em 10, 15 minutos. Você preenche lá ou menos. E aí você vai receber o seu e-mail, tá? Esse documento é válido por 3 meses. Esse documento que você vai receber pelo seu e-mail. E é um documento que você vai mandar também para a imigração, beleza? Outros documentos adicionais que você pode mandar. Empregos relevantes que você teve, cursos que você fez e que são relevantes. Eu mandei o meu currículo, tá? Que esse para mim foi o que eu achei relevante. Mandei meus diplomas também, tá? Uma cópia dos meus diplomas, né, do ensino superior. Então, pense, né? Veja o que é que é relevante para você, porque lembre-se, você vai procurar trabalho em Portugal. Então, a ideia é que a pessoa da imigração veja que você está apto para conseguir um trabalho em Portugal. Então, mande nesse documento, né? Nos documentos informações relevantes relacionadas a isso, né? Cursos que você fez, seu currículo atualizado, tá bom? Eu mandei meu currículo, os diplomas e deu tudo certo. Adicionais que você tem que enviar uma declaração, que eu vou colocar aqui também no, na descrição, e um termo de consentimento, que a VFS manda a gente preencher também, tá? Eu vou colocar aqui na descrição também esse documento. O documento que você precisa enviar é a devolução do passaporte, é o nome do documento. E aí você vai colocar o seu endereço, tá? Você vai colocar o seu endereço que eles vão mandar
o seu passaporte de volta. Um documento bem simples. E para finalizar, você vai precisar criar um documento que são os serviços contratados detalhadamente. Lembra que no primeiro documento que eu falei para vocês, que é em relação ao formulário do pedido de visto, o ideal é que vocês contratem um serviço de preenchimento do formulário para evitar erros? Então, nesse documento agora, de serviços contratados detalhadamente, você vai colocar todos os seus custos, que são o custo do visto de residência, o custo de entrega, tá? Do serviço de entrega, e você vai colocar o custo do preenchimento, de assistência do preenchimento do formulário, que custa em torno de R$ 77, se eu não me engano. Você vai fazer as somas desses documentos, desses valores, e colocar o valor total, tá? Nesse documento. É um documento simples também. Você faz no Word, tá? Você escreve lá, bem simples, tudo que você gastou, coloca o total dos serviços contratados detalhadamente e envia para eles também, tá? Dicas finais. Gente, esses foram todos os documentos que eu enviei para o consulado de Portugal, tá? A minha dica é, antes de enviar os documentos, manda um e-mail para a VFS perguntando sobre os documentos, porque pode ser que eles mudem de última hora e peçam um documento adicional. A outra dica que eu dou, vejam mais vídeos aqui no YouTube também, tem vídeos de outras pessoas aí que explicam mais detalhadamente que eu até. Eu tentei explicar da forma que eu fiz, mas explicam às vezes melhor do que eu. Então vejam outros vídeos também para evitar erros. Revisem os documentos, tá? Evite enviar com erros, tá? Evite enviar com erros. Contratem um serviço de preenchimento de formulário, tá? Que é o que eu falei, que é os R$ 77. É melhor pagar R$ 77 agora do que depois ter um problema no futuro, de você esquecer de preencher algum documento, deixar alguma coisa em branco errado e depois você atrasar o seu visto, você perder, imagina, você perder 15, 30 dias do visto por conta de R$ 77. Pague a assistência de preenchimento, tá? Como eu estava dizendo, preencha com calma os documentos, né? Revisem várias vezes antes de imprimir o documento final, tá? Caprichem nos documentos adicionais, que é o que eu falei, né? Coloquem algumas coisas relacionadas à sua experiência, né? O seu currículo, os cursos que você fez, trabalhos que você acha relevante. Revisem, olhem, revisem os documentos que você enviar, tá bom? Porque é importante que tudo faça sentido, né? Desde a declaração de estada prevista que você vai escrever que se você quiser, né, fazer como eu fiz, escrever 2 páginas, né? Esse documento precisa fazer sentido, você precisa dizer o porquê você quer ir para Portugal, qual trabalho você vai buscar lá, tá bem? Como você adquirir os recursos financeiros que você vai gastar em Portugal, né? Então, caprichem nisso aí. É melhor fazer as coisas bem feito agora, né? Caprichar no documento e enviar os documentos certos para receber o visto rápido, do que fazer erros, do que cometer erros e perder o processo, sabe? Demorar mais tempo, né? Porque assim, se você fizer tudo bem feito, a chance de você conseguir o visto, né, é maior, de você conseguir o visto mais rápido é maior. E aí você não vai ter problemas de atraso, né? Não vai perder esse prazo. Outra dica também, calculem, essa dica é importantíssima, tá? Calculem quando o visto vai ficar pronto, né? Porque no formulário de pedido de visto você vai ter que colocar a data que você vai entrar em Portugal e a data que você vai sair. Então essa data tem que ser 120 dias. Então calculem bem essa data, né, de 120 dias que você vai ficar em Portugal, que é quando você vai receber as datas que você vai receber no seu passaporte, né, do visto de procura de trabalho, são essas datas. As datas que você colocar que você vai entrar em Portugal, que você vai entrar e que você vai sair. Então fique atento a essas datas, né? Coloque em datas que você prevê que vai receber o visto. O que eu sugiro? Coloca a data de entrada em Portugal mais ou menos 45 dias depois do visto, né? Ou 40 dias depois do visto, que é a data que normalmente o visto está saindo, tá bom? Então é a dica que eu dou. E a dica final, né, que eu vou repetir novamente. Evitem cometer erros, né?
Tipo, vejam vídeos, outros vídeos de pessoas aqui no YouTube, que foi o que eu fiz, né? Vi vídeos mais detalhados de como as pessoas preencheram documentos, porque evitem atrasar o seu processo. Envie o documento de uma forma correta, tá? Envie de uma maneira correta, não envie de qualquer jeito. E, para finalizar, quando você for enviar esses documentos pelos correios, você vai precisar colocar ele por ordem, tá? Então tem que ser a ordem do checklist, do que é o primeiro documento que eu falei, que você precisa de 2 cópias, é a ordem do checklist. Então você precisa enviar na ordem certa, né, que é o que eles pedem. Lembre-se da fotografia também. E os documentos adicionais você vai colocar no final, né? Todos esses documentos que eu falei no final agora do vídeo, você vai colocar eles no final da pasta, né? Eles não precisam ter uma ordem específica, né? Eles só precisam vir depois dos documentos aí que estão vindo por ordem, tá bom? Então é isso. Espero que eu poder ter ajudado você nessa questão do visto de procura de trabalho. Se você tiver alguma dúvida ou que se tiver alguma sugestão de vídeo, me diz aí no comentário que eu vou tentar melhorar ainda mais aqui os vídeos, né? Que a minha intenção é que você consiga esse visto de procura de trabalho como eu consegui, tá bom? Não se esquece aí de se inscrever no canal, comentar. E é isso. Valeu, um abraço.